Ludlu Bel Nemeki, conhecido como Louvarei o Senhor da Sabedoria ou O Poema do Justo Sofredor, é um dos textos mais profundos da literatura mesopotâmica. Sua origem remonta ao período cassita da Babilônia, por volta do segundo milênio antes de Cristo, e ele sobreviveu em tablets de argila escritos em acadiano, a língua erudita da época. A obra narra a história de Shub-Shimeshri-Shaka, um nobre que, apesar de sua devoção aos deuses, é atingido por uma série de desgraças inexplicáveis, perde saúde, riqueza, status social e até o respeito de sua comunidade. Sua jornada, repleta de angústia e questionamentos, é um mergulho nas complexidades da espiritualidade mesopotâmica, onde a relação entre humanos e divindades não é linear, mas carregada de paradoxos. A história começa com um prólogo em que o protagonista declara sua intenção de louvar Marduk, o deus da Babilônia, mesmo após ter sido abandonado por ele. Esse paradoxo inicial, uma busca por sentido em meio ao caos. Shub-Shimeshri-Shaka descreve como cumpriu todos os ritos, ofereceu sacrifícios e honrou os deuses, mas ainda assim foi castigado. Seus sofrimentos físicos, doenças que o deixam coberto de chagas, e sociais, a zombaria de antigos amigos, ecoam temas universais sobre a natureza do sofrimento e a aparente indiferença divina. O que torna o texto singular é sua recusa em oferecer respostas simplistas. Ao contrário de narrativas posteriores, como o livro de Jó, aqui não há um final feliz convencional. A restauração do protagonista ocorre de forma gradual e ambígua, quase como um aceno à ideia de que a fé deve persistir mesmo na ausência de compreensão. A espiritualidade em Ludlu Bel Nemeki é profundamente existencial. Os deuses mesopotâmicos, embora poderosos, não são oniscientes ou totalmente benevolentes, suas vontades são impenetráveis, e até mesmo Marduk, no ápice do panteão babilônico, age de maneira enigmática. O texto explora a ideia de que a devoção não garante proteção, mas talvez seja um fim em si mesma. Shub-Shimeshri-Shaka, em seu desespero, questiona a justiça divina. O que é bom para um homem pode ser maldição aos olhos de seu Deus, o que é repugnante para um homem pode agradar a seu Deus. Essa linha sintetiza a angústia de uma espiritualidade baseada na incerteza, onde o fiel navega num oceano de mistério, sem bússola moral clara. Historicamente, o poema reflete um período de instabilidade na Babilônia. O final do segundo milênio antes de Cristo foi marcado por invasões, mudanças dinásticas e crises sociais, contextos que podem ter alimentado a temática do sofrimento injusto. Curiosamente, o texto não foi apenas uma obra literária, mas também um instrumento ritualístico. Tablets fragmentados sugerem que trechos eram recitados em cerimônias de purificação, talvez como forma de exorcizar males ou buscar reconciliação com os deuses. Essa dualidade entre arte e ritual revela como a espiritualidade mesopotâmica estava entrelaçada à vida cotidiana, transcendendo a mera filosofia. Escrituras com temas semelhantes existem em outras culturas antigas. O livro de Jó, do Antigo Testamento, é o paralelo mais óbvio. Ambos os protagonistas são figuras íntegras que perdem tudo, questionam a justiça divina e recebem respostas enigmáticas. Porém, enquanto Jó é testado por Satã com a permissão de Deus, Shub-Shimeshri-Shaka enfrenta a arbitrariedade pura dos deuses, sem mediação de uma figura maligna. Outro texto similar é o Diálogo do Desespero Egípcio, onde um homem debate com sua alma sobre o sentido da vida em meio ao sofrimento. A diferença crucial está no desfecho. No texto egípcio, a alma persuade o homem a buscar a morte como libertação, enquanto em Ludlu a perseverança, ainda que sem garantias, é o caminho. Uma curiosidade fascinante é que o poema mesopotâmico não oferece uma teodiceia, justificativa para o mal diante da bondade divina, como fazem muitas religiões abraâmicas. Em vez disso, ele abraça a ambiguidade. Quando Shub-Shimeshri-Shaka é finalmente curado, atribui sua recuperação à vontade de Marduk, mas não explica por que o deus permitiu seu sofrimento. Essa ausência de explicação final é perturbadora e, ao mesmo tempo, profundamente moderna. Sugere que a espiritualidade reside na capacidade de aceitar o mistério, não na demanda por respostas. Além disso, o texto revela uma visão de mundo onde até os deuses estão sujeitos a forças maiores. Em passagens obscuras, há menções a um destino ou ordem cósmica, o Intu, que até as divindades devem respeitar. Isso introduz uma camada adicional de complexidade. Se os próprios deuses não controlam totalmente o universo, como os humanos podem esperar compreendê-lo? Essa ideia ecoa em filosofias orientais,
como o conceito de Dharma no hinduísmo, onde a ordem universal transcende até os deuses. A espiritualidade de Ludlu Belnemeki também é marcada pela introspecção. Em um trecho memorável, o protagonista descreve um sonho em que um sacerdote purifica-o com água, simbolizando um renascimento espiritual. Esse momento não é uma intervenção divina clássica, mas uma alegoria da jornada interior. A mensagem parece ser que a salvação, se é que existe, começa com uma transformação interna, não com milagres externos. É uma noção surpreendentemente avançada para sua época, antecipando temas que só seriam explorados plenamente milênios depois, no misticismo sufista ou nas meditações budistas. Por fim, a sobrevivência do texto é um milagre arqueológico. Descoberto em fragmentos em bibliotecas assírias como Nínive, ele foi reconstruído pacientemente por estudiosos modernos, revelando camadas de significado a cada nova tradução. Sua relevância persiste não apenas como relíquia histórica, mas como um espelho das eternas perguntas humanas: por que sofremos? Os deuses nos ouvem? E, acima de tudo, como encontrar paz em um universo indiferente? Ludlu Belnemeki não oferece respostas, mas convida a coragem de continuar buscando, e nisso reside sua espiritualidade mais profunda.